E eu gosto muito do Evangelho de João, o discípulo do amor. Quando eu leio João, meu coração enche mais de amor. Não que os outros evangelhos não enchem, a forma de expressar este amor. E nesta noite, igreja, Jesus está nos convidando a isso. A nos humilharmos mais, a sermos mais servos. E no texto em que vamos entrar agora, o Senhor quer trazer uma mensagem para nós, assim como Ele estava trazendo aqui para os discípulos dele. Talvez, naquela época, os discípulos não estavam vivendo um momento de pandemia como estamos vivendo hoje. Mas eles estavam ouvindo Jesus falar acerca da crucificação. Talvez o coração deles estavam apavorados, cheios de medo, porque depois de 3 anos convivendo com o mestre, ele já não iria estar ali, e Jesus tentando explicar para os discípulos dele. E na cabeça deles não cabia. Os discípulos estavam aflitos. Eu não sei como está o seu coração aqui nesta noite. Eu não sei como está a sua mente. Talvez você esteja com a mente cheia de confusão. Talvez você precisa receber um ajuste vindo do alto de Deus sobre você, sobre a sua casa. Talvez você esteja aqui nesta noite como os discípulos de Jesus, quando recebeu essa mensagem, esteja angustiado ou angustiado. Talvez você esteja cheio de perplexidade. Mas esse texto hoje traz para nós algumas lições de vida. E eu quero falar mais ou menos umas 4 lições que isso pode trazer para nós. E a primeira lição está no capítulo 14, no versículo 1, na parte A do versículo 1 do capítulo 14. Jesus diz primeiro, ele diz assim no versículo 1 do capítulo 14, na parte A. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. A primeira coisa que eu quero aplicar dentro da parte A do versículo 1 do capítulo 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Essa palavra que Deus está trazendo para os discípulos e para mim e para você hoje é uma palavra de consolo. Jesus está te consolando e dizendo assim, não se turbe o vosso coração. E na parte B do versículo 1, o segundo argumento de Jesus para aquele momento que os discípulos estavam ali atemorizados, Jesus diz na parte B do versículo 14, credes em Deus e credes também em mim. A primeira coisa que Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Jesus está falando para você aqui nesta noite também. Ele está dizendo, olha, creia em mim, creia em Deus e também creia em mim. Jesus quer nos levar a crer mais nele. Crer no teu poder, crer na tua glória e na plenitude da tua majestade. Aleluia. E o terceiro argumento, eu disse que eu vou falar mais ou menos 4. No versículo 2 e no versículo 3. Ele diz o seguinte, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde que eu estou estejais vós também. Jesus está falando de esperança. Talvez você entrou aqui nesta noite sem esperança alguma diante das suas adversidades. Jesus está dizendo, olha para os discípulos. Primeiro, ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, creia em mim. E depois Jesus traz para eles e para nós hoje, que a palavra é aplicada aqui hoje.
Ele traz uma esperança para você. Tira esse medo, tira essa aflição do seu coração. Acredita em Deus. E Ele diz, olha só, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou e voltarei. Jesus está dando uma esperança para a igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E para finalizar, o versículo 4 e 6 diz assim: e vós sabeis o caminho, porque Tomé, quando Jesus falou que estava indo, Tomé, ele entrou numa coisa, mas Senhor, como assim? Me explica. No versículo 4, ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé no versículo 5, Senhor, tu não sabes para onde vais, como sabeis o caminho? E no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ele está dizendo agora é direção. Jesus está falando para os discípulos, olha, eu sou o caminho. Primeiro Jesus fala, olha, não turbe o vosso coração. Ele diz, olha, acredita, igreja. Depois ele traz para nós uma esperança que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E para finalizar, ele dá uma direção, que só há um caminho, que só há uma verdade, que só há uma vida. E o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Senhor. Se você crê, aplauda ele. Oh, Rabashereka Labaná. Oh, Rabashereka. E a primeira coisa que Jesus fala aqui, das 4, é de consolo. Sabe que há momentos de aflição na nossa vida que nós precisamos de consolo, que o mundo não pode nos dar, que talvez uma esposa não pode nos dar, que talvez um filho não pode nos dar, mas Jesus pode dar este consolo para você. Nós temos uma ordem de Jesus, não turbe o vosso coração, não fique com seus corações inquietos, não se assombre. E essa palavra que não se turba, no original, querido, quer dizer, sabe o quê? É algo que não está em ordem, é algo que não está certo. Jesus estava falando, olha, não fique com esse coração todo cheio de incerteza. Nós não estamos vivendo assim em tempos, com os corações incertos, com os corações cheios de pavor, com o coração cheio de medo. Mas Jesus traz hoje essa palavra para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Não fique com os seus corações agitados. Ele está dizendo para os discípulos, os corações de vocês não podem ficar aflitos. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero dizer a você, que é uma noite em que Deus vai exalar de uma paz sobrenatural neste lugar. Só quem crê recebe a mão e dá glória a Deus. Esta noite é a noite que Deus vai exalar de uma paz sobrenatural sobre nós. Chega de coração perturbado. Jesus é o refrigério. Será por que Jesus falou dessa forma para os discípulos? Eu creio que primeiro é porque eles estavam perturbados com a partida de Jesus. Conviveram 3 anos com Jesus.
Como é difícil perder ou não estar próximo de alguém que você ama. Como é difícil, como nós temos vivido perdas terríveis. Parentes, amigos, conhecidos, como é difícil não termos a presença daquelas pessoas que todos os dias estão conosco, não é? Nós somos tomados de um pavor tão grande, tão terrível. E assim estavam os discípulos. E a segunda coisa que Jesus estava falando aquilo, talvez é porque na cabeça deles, eles não conseguiam entender a respeito do reino. Não estava batendo, eles não entendiam. Sabe, irmãos, às vezes a nossa vida está assim. Nós estamos meio que passados. Muitas vezes a nossa vida nós estamos como esses discípulos, sabe? Somos tomados por um pavor tão grande. Nós estamos sofrendo sem resposta. E Jesus, percebendo, ele diz: não fiquem com o coração assim. Esta palavra é para você nesta noite. Se você adentrou pelas portas com o coração atribulado, com o coração angustiado, Deus está dizendo para você: não permaneça com o coração assim. E Jesus dá uma palavra de confiança para os discípulos. Ele quer dar para mim e para você. Ele diz: não se turbe, crê. Jesus vai falar para os discípulos e para nós: por que você não pode ficar aflito? Você precisa acreditar em Deus. Eu e você que estamos aqui nesta noite, Jesus está dizendo: creiam em Deus. Precisamos acreditar mais no poder de Deus. Precisamos acreditar mais que servimos um Deus poderoso. Em meio às nossas adversidades, precisamos acreditar mais. Sabe, irmãos? Há muitas perspectivas quando nós falamos em crer, em confiar. Quando nós falamos em crer em Deus. Sabe, há pessoas que não têm esta visão, sabe, de crer. Tem muita gente que não tem essa visão direta. O seu sistema não aceita, sabe? Na mente assim, passa por tantas coisas, por milhões de coisas, mas deixa de acreditar naquele que pode tudo. Por isso que nesta noite Deus traz para mim e para você: acredite em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você está na guerra, está na luta, acredita. Você está aqui e Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir mais. Creia em Deus. Mas Jesus, ele faz algo lindo ainda nesse texto. Creia em mim, algo lindíssimo na divindade de Jesus. Mas ele faz algo muito melhor. Ele traz para nós uma palavra de esperança. Querido, sabe algo quando você não espera mais nada? Quando você não acredita mais em nada? Parece que vai acabar tudo naquele momento. Aí, o Todo-Poderoso coloca no seu coração uma palavra de esperança. Sabe por que eu estou pregando esse texto nesta noite? Eu poderia contar um testemunho de vida que aconteceu. Há um tempo atrás eu estava com um sonho, não vou falar o que, mas eu estava com um sonho e eu pedi algo a Deus. E aí eu comecei, porque tudo que você pede a Deus, querido, você tem que fazer por onde?
E todos os sonhos, seja lá qual for, material ou espiritual, projetos que você tiver, acredite. E eu estava muito acreditando, me organizei totalmente. Eu falei, eu acredito nisso, eu vou conseguir. Mas aí eu fui pego repentinamente por algumas situações na vida. Em meio a essas situações eu disse assim, Deus, tá bom, não vai dar. Eu sei que o Senhor não quer. Eu sei que não é hora deste sonho. Deus, tá bom, eu já sei. O Senhor está falando para mim, então é Deus, está falando, eu não vou. Mas eu não quero. Eu vou esperar no seu tempo. O Senhor vai fazer. Sabe que há momentos em que a sua esperança é tirada de uma hora para outra. Talvez agora aqueles discípulos desesperados ali, Jesus dando a palavra, meu Deus, e agora o que vai ser de nós sem o mestre não vai estar aqui. Mas a palavra diz que quando Jesus foi, eles iriam fazer obras muito maiores. Então todas as vezes em que as suas esperanças acabarem, creia que Deus vai fazer muito mais além do que você pensa, do que você espera. E essa palavra de esperança no versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejais também. Jesus está falando aqui de céu. Lembra eu falei agora de esperança? Quando tudo parece que não tem, igual aconteceu comigo. Aí Jesus vem e te enche de esperança. Jesus está falando, olha, não fique triste não. Porque esse sonho que está no seu coração, bate assim no seu coração, ó. Esse sonho, ó o Xarabanai falando para você, esse projeto que está no seu coração, diz o Senhor, eu te dou esperança hoje para você receber Ele na sua vida. Jesus fez isso comigo. E foram 3 dias. Eu até pensei, né? Jesus morreu e ressuscitou o 3º dia. No 3º dia em que as esperanças tinham se acabado para mim, Jesus se apresentou aqui na casa dele para mim. Porque casa de Deus é o lugar onde que ele se apresenta. Eu estava na casa de Deus e adentrou uma profeta de Deus pelas portas e disse comigo, me deu algo na minha mão. E eu disse, meu Deus, o que será isso? Botei no meu bolso, fiz a oração. E depois, quando eu vi, eu disse, Senhor, o que significa isso? Deus disse para mim, eu estou te dando hoje a esperança do teu sonho e do seu projeto. Eita, Deus maravilhoso. A palavra diz que tudo que você pedir no nome de Jesus, crendo, você receberá. Eu chamei o pastor e disse no altar, disse aqui, olha aqui, este aqui é o que Deus está me dando. O meu projeto não morreu, eu acredito nele. Deus é lindo demais. Sabe por quê? Porque os meus projetos e os meus planos não são para a minha exaltação, mas é para a glória de Deus. Porque eu não quero mostrar para o homem nada, eu quero mostrar para Deus. Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar alma. Os meus sonhos são os sonhos de Deus através da minha vida. Ele traz esperança nesta noite para mim e para você. Jesus traz a esperança de céu. É uma morada para onde eu vou. Jesus disse assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos estaria dizendo para vocês. Jesus não estava falando de condomínio fechado não, queridos. Jesus não estava falando de mansões celestiais. Não é questão disso não, de uma casa bonita, de móveis bonitos, de móveis chiques, não.
Jesus estava falando em todos os dias estarmos com o papai, de sentir a paz, porque diz a palavra que lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá choro, lá não haverá pranto. Você quer coisa melhor do que isso? Então não temas a morte. Há uma presença tão grande do Senhor. Você está aqui porque Ele te trouxe, creia. Ele dá esperança. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quando Ele fala dessa morada, não é essas casas, não são coisas terrenas, que são coisas espirituais. E Ele está falando também nesse versículo de esperança, Ele está falando da sua volta. Eu vou levar vocês comigo. Se vocês resistirem, permanecerem fiéis, eu vou levar vocês comigo. Eu vou voltar e vou buscar vocês. Para reinar com o papai. Nós estaremos com Ele. E para finalizar a palavra, como eu disse, Ele dá uma palavra de direção. Ele diz no versículo 4 e no versículo até o versículo 6. Olha o que diz a palavra final. Versículo 4. Diz assim. Ele fala para Tomé: vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Tomé: Senhor, não sabe para onde vais, como sabe o caminho? E Jesus diz assim para Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus dá uma palavra para os discípulos de direção. Deus diz assim: olha, não é o Papa, olha, não é o pastor, não é a pastora, não é o evangelista, não é o apóstolo, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é ninguém. Eu sou o caminho. Em quem você tem apegado como um caminho? Quem você tem colocado para ser a sua direção? Jesus traz aqui para mim e para você: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Você que está aqui hoje, Deus está tirando essa aflição do seu coração, essa angústia, essa agitação, essa confusão. É a primeira coisa que Ele diz. Nessa direção, Ele diz que Ele é o caminho. Não existe atalho para chegar até a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 20, e antes disso, a palavra diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, nada pode te levar a Deus se não for por Jesus. Quando Tomé pergunta: ei, mas como assim você está te falando? Como é que você sabe? Você não sabe nem para onde vai. Ele diz: eu sou o caminho. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 20, diz o seguinte: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sabe o que significa isso? Jesus é o meu e o seu caminho. O véu que separava já não separa mais. O véu se rasgou e deu livre acesso para mim e para você na presença dEle. Ele é o que rasgou o véu. O sangue derramado, nós somos livres. O caminho hoje é a salvação. E depois Ele diz: eu sou a verdade. Muitas pessoas acham que há um embate entre Deus e o diabo, querido. Não há embate entre Deus e o diabo. Sabe por quê? João, no capítulo 8 e no versículo 44, não fique pensando: uma guerrinha. Não há guerra entre Deus e o diabo, porque Jesus Cristo é maior do que tudo. Olha o que diz aqui em João
8, capítulo 44. Vós tendes como pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Não há confusão entre Deus e o diabo. O diabo é o pai da mentira e Yeshua é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quem crê nele, aplaudam a ele. Liberdade. Finalmente, eu sou a vida. Ei, Jesus é a vida. Em João capítulo 10, no versículo 10, diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Deixa eu te dizer uma coisa, ele veio para te dar vida de qualidade, vida com abundância. Para de ficar sofrendo por besteira. Ei, viva a sua vida com alegria. Yeshua é sua alegria. Ele é a exaltação que te levanta todos os dias quando você abre os seus olhos. Você foi chamado para viver uma vida plena. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você foi chamado para viver uma vida plena. Uma vida plenamente em Jesus. Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 2, ele tentou buscar essa alegria em muitas coisas. Talvez você está aqui nesta noite e tenha tentado buscar esta alegria em muitas outras coisas. Salomão tentou buscar isso em muitas coisas. Em bebedices, em mulheres, teve tudo, riqueza. Ele estava correndo atrás disso. E estava correndo atrás do vento. Sabe por quê? Só Jesus dá sentido à vida. Só Jesus pode dar sentido à minha, à sua vida. Ei, quando você quiser ou você vê alguém desconsolado, desesperado, mostre o caminho para ele. Você que está aqui nesta noite, que sabe o caminho, Jesus espera que você saia daqui nesta noite confiante e cheio do poder para mostrar caminho para os perdidos, para mostrar caminho aos desesperados, para dar esperança àqueles que não têm mais esperança, para aqueles corações que estão aflitos. Ei, homem e mulher, levante a sua mão assim, as duas mãos. Eu quero fazer uma oração por vocês nesta noite, sabe, para ele tirar esse pavor que está invadindo o seu coração, a sua casa, a sua mente. Jesus é contigo, não se turbe o vosso coração, crede em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar e vou te buscar. Um dia a trombeta vai soar, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter angústia. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vai antes da hora. Se chegar a nossa hora, nós iremos com Jesus, mas se não, nós estaremos aqui. Aleluias. Sabe por quê? Eu quero finalizar com 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52. Olha que palavra gloriosa para você ir para casa cheio de Deus. E eu acabo aqui. Olha o que diz no momento, num abrir e fechar de olhos. Fica com seus olhos fechados, vai sentindo, vai sentindo. Antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Continua no versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortabilidade. Versículo 54. Vai ouvindo e vai sentindo a presença do Senhor. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir
de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 56. Olha, vai sentindo a presença do Senhor. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 54. Vai sentindo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aplauda Ele e sinta a presença dEle. Há uma nuvem de glória aqui. Deus, obrigado por esta glória.